Fala, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Se você tem uma videira jovem, está precisando formar essa planta, mas não sabe o que fazer, vem comigo que essa dica de hoje nesse vídeo aqui vai ser bem útil para você. Então, primeiro vamos falar aqui um pouco da condução, de forma bem simples e objetiva. Essa videira é uma videira mais jovem, a videira mais jovem que eu tenho plantada aqui nesse sistema de condução espaldeira. Veja aí. Está totalmente formada, ela já tinha recebido a primeira poda de formação. Dá para ver aí que os ramos estão com um diâmetro muito bom, já estão lignificados, ou seja, estão ramos maduros. E a condução dela eu fiz totalmente diferente. É mais comum você fazer a condução do tronco da planta assim, para ele ficar sempre na vertical. Tá vendo que ali tem um tutor ainda amarrado, olha? Exatamente. A planta anterior que eu tinha aqui, ela era exatamente na vertical a partir do tronco. Mas aí quando eu fiz o plantio dessa videira aqui, eu pensei, eu posso fazer algo diferente. Somente para eu ter algo diferente aqui na minha condução espaldeira também. Então o que foi que eu fiz? Eu deixei o tronco ir desenvolvendo, então quando ele passou do arame, eu voltei ele e fui dando essa condução aqui que vocês estão vendo. Então ele ficou apenas uma condução, ou seja, um cordão para o lado esquerdo, que ele dá a volta no tronco, mas aí ele volta para o lado esquerdo. Então, uma condução simples ou um cordão simples apenas para um dos lados. Pode ser isso feito do lado tanto para o lado esquerdo, como vocês estão vendo, ou pode ser feito também para o lado direito. Agora vamos lá à formação da planta. Essa formação da planta ela é importante porque isso daqui é que vai manter a sua planta estruturada. Então por isso que você deve dar atenção quando você estiver fazendo a formação da sua planta. E em conformidade com isso, claro, a condução ela já precisa estar no determinado local. Então, por exemplo, se você faz o plantio da sua videira e ainda não tem a estrutura, o sistema de condução espaldeira, como é o caso desse aqui, é muito importante que você providencie imediatamente fazer a estrutura, para quando sua planta começar a desenvolver com todo vigor, você já fazer a condução dela da forma correta. Então, as saídas das gemas aqui, que serão as gemas de produção futuras da sua videira, ela já precisa iniciar no primeiro fio de arame aqui. Ou seja, logo na saída daqui para baixo, olha, daqui para baixo, significa o tronco da minha planta. E a partir daqui, como essa gema aqui tinha estourado, então eu mantive essa gema aqui, e é justamente essa aqui que vai já estar formando e tomando esse espaço. A próxima gema é essa daqui, que ela não brotou aqui a gema, eu estou na expectativa que ela brote aqui na gema barsal, na gema axilar da planta. Mas aí, no decorrer do cordão da planta, ela já está com todas as gemas. Essa daqui é apenas que está fininha, que ainda está desenvolvendo, mas já desenvolveu, está melhor do que a anterior. Então eu tenho todas essas formações aí. Agora, o que você pode fazer? Geralmente, a videira, quando ela começa a ter essas brotações aqui, ela não tem somente essa. Aqui nessa gema, ó, ela também brota aqui nessa gema e às vezes também ela brota aqui nessa gema. Ou seja, na maioria das vezes, não é uma regra, tá? Mas na maioria das vezes, ela não tem esse espaçamento aqui por si só. Acontece sim de muitas videiras brotarem somente assim, na ponteira, como é o caso dessa aqui, ó, na ponteira, e às vezes para trás não tem brotação nenhuma. Mas isso na verdade é somente a falha na formação da planta. Então o que você pode fazer é, você deixa todos os ramos brotarem. Depois que esses ramos brotarem, a tendência dele é ir formando e ganhando força, ficando vigoroso. E aí quando você fizer a primeira poda de formação da sua planta, então você vai dar esses espaçamentos aqui, ó. Você vai selecionar os melhores ramos que estão mais bem posicionados, está vendo aí? E vai deixar o espaçamento entre eles. O benefício de deixar esse espaçamento aqui na videira, de mais ou menos 20 centímetros, ou seja, um palmo, é que a sua planta ela vai ficar mais organizada e não vai ficar muitas folhas bagunçando, fazendo muita sombra e atraindo mais doenças e fungos para a sua videira. Um outro benefício muito simples e muito importante é que você consegue visualizar como é que está o desenvolvimento dos ramos da sua planta. Se você deixa muitos ramos, se eu tivesse mais um ramo aqui, mais um ramo aqui, mais um ramo aqui, mais um ramo aqui, mais um ramo ali, imagine como você conseguiria enxergar essa planta. Você não enxergaria essa planta assim com os ramos definidos, bem arrumados.
Isso não seria sinal de que a planta realmente está com uma boa condução. Mas quando você faz esse trabalho aqui, seleção dos ramos melhores, mais desenvolvidos e dá o espaçamento adequado, você tem aí uma videira bem formada, mesmo uma videira jovem, assim como essa que tem um pouco mais de um ano. Mas a videira já está, olha, praticamente toda formada. Logo, logo, eu estou na expectativa aqui de fazer uma poda de produção nessa videira. Agora sim, é importante todo esse trabalho que eu estou mencionando aqui para vocês fazerem com paciência. Por quê? Porque exige tempo. Exige tempo para você conseguir conduzir a sua planta na estrutura, seja assim na espaldeira ou mesmo na latada. E exige também muito tempo para você fazer isso, porque às vezes a planta não responde exatamente como você quer. Então tenha paciência quando você for fazer o trabalho de condução da sua planta. Essa aqui, nessas condições, é uma opção que você tem para fazer condução. Mas de repente, se você quiser que o tronco ele fique totalmente na vertical, nesse espaçamento que essa daqui está, você pode fazer condução dupla. Uma parte do cordão da planta vem para a esquerda, assim como vocês estão vendo, e a outra parte do cordão você vai formar ela para o lado direito. Pode manter a mesma quantidade de ramos de produção, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer uma condução diferente aí. Essa eu fiz porque é diferente das demais. Como vocês já conhecem aqui, um pouquinho dessas videiras minhas, as outras videiras elas estão na vertical o tronco. Agora uma outra dica muito importante aqui falando sobre a formação e a condução da videira jovem. Nas brotações dos ramos, depois que você fizer a seleção, olha, fizer o espaçamento, ótimo. Essas brotações aqui são as brotações que a gente vai manter praticamente por toda a vida na planta. Então você tem a opção de deixar assim, 2 ramos, tá vendo aqui, ó? Esse daqui, provavelmente eu vou tirar um dos dois, mas eu mantive para saber qual ia desenvolver melhor. E é óbvio que esse daqui da frente está desenvolvendo melhor. Então na poda, muito provavelmente, esse que está aqui muito colado, eu devo tirar ele. Mas aqui, olha, 2 ramos também, um pouco afastados. Esse daqui também, ó, 2 ramos. Esse daqui também, 2 ramos. Esse daqui também, 2 ramos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que essa poda, quando tem 2 ramos assim, ela é muito boa e muito prática para ser feita. Então uma dica muito boa para você e uma opção interessante é que depois que você fizer a poda de formação na sua videira e ela já iniciar as brotações, em cada brotação provavelmente vai sair 2 brotos. Então você seleciona os 2 melhores e mantém. E aí você vai ter brotações duplas, assim como essas aqui. Por que é bom? Porque você com essa opção aqui de formação na sua videira, você vai ter aí a opção de fazer diversas podas diferenciadas, especialmente a poda mista, que é uma poda mais longa, outra poda mais curta, e no outro ano a gente vai substituir aquela poda longa, vai jogar fora, e aquela que a gente podou curto vai substituir também aquela poda longa. Mas o que é que você pode fazer aí também quando você fizer a sua poda de formação? É importante para você deixar esses ramos aqui, olha, você precisa já definir o espaçamento. Porque se você não definir o espaçamento, se tiver muitas brotações aqui nas outras gemas, você não vai conseguir deixar dessa forma aqui. Ramos duplos, ou seja, 2 ramos por saída. Porque senão você vai ter muita coisa. Então imagine esses 2 aqui, agora imagine mais um do lado. Então ia ficar muita coisa, muito bagunçado. Então defina a formação da sua planta, dê o espaçamento ideal para ela. E então depois disso, quando você fizer a poda de formação, em cada brotação você escolhe 2 ramos. E aí os que tiverem mais vigorosos você escolhe e mantém na sua planta. E a sua planta vai ficar exatamente assim. Olha aí. Tem ramos duplos, mas a planta tem espaço suficiente para poder desenvolver os ramos. E é exatamente isso que vocês conseguem ver na parte aérea da planta, ó. Olha que estava uma bagunça aqui, não foi? Mas eu dei uma limpada, ficou bem organizado. Agora realmente essa videira está com aspecto de que está sendo bem cuidada. Então dessa forma aqui que você vai fazer. Então, uma videira jovem você consegue fazer isso sim. Fez o plantio, dê tempo ao tempo, vá conduzindo sua planta com paciência, com calma. Se você tem uma videira velha e você quer voltar a fazer uma nova formação na sua planta, será que você pode seguir essas dicas que eu dei aqui? Com certeza que sim. Depende muito do objetivo que você quer a sua planta. Essa videira nessas condições aqui, ela não vai ter muita produção. Eu não quero que elas realmente tenham muita produção, até porque ela nem espaço para isso tem. Mas aqui é só para mostrar para você que está pensando em cultivar uma videira em casa, mas que tem certa dificuldade, para você entender que é possível que você consiga ter um espaço pequeno aí, uma videira, conduzindo ela nesse sistema aqui.
E isso é muito bom e isso vai te ajudar a continuar pegando a habilidade aí, entendendo como que você pode cuidar das suas videiras. Então, siga essas dicas que isso vai ser muito bom para você. Muito bem, cultivadores, como eu falei para vocês, se você tem uma videira jovem, está precisando fazer a formação, está precisando também dar condução à videira, e nessa estrutura aqui, especialmente, uma opção é essa espaldeira, você pode seguir essas dicas aí que eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. E o que eu sempre falo para vocês, tá com dúvidas ainda depois de ter assistido o vídeo, coloque suas perguntas aqui que a gente vai trocando ideias, vai trocando feedbacks para poder ajudar vocês a entender ainda melhor como que você pode dar os devidos cuidados para a sua videira. Aproveite você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário que é muito importante. E se você quiser conteúdos exclusivos, como eu sempre lembro para vocês, tem assuntos aqui justamente para ajudar você a fazer o plantio de uma videira da forma correta, a fazer a adubação da videira da forma correta e também fazer podas diferentes na sua videira de forma correta. Conteúdos exclusivos somente para membros do canal. Vou ficando por aqui mais uma vez com esse conteúdo muito top para ajudar cada um de vocês. Um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.